Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 28 de setembro de 2022. Começa agora o Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando que você pode participar através do número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, 978293776, ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do QR Code. Com a câmera do seu celular apontada para o QR Code, já aparece aquela mensagem no seu celular, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar a sua mensagem. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Vereadores se reúnem com secretarias de Ação Social, Serviços Públicos e Esporte e Lazer para discutir as emendas impositivas. Comissão Especial de Honraria se reúne e discute 7 projetos. Na série de reportagens sobre as eleições, conheça as regras para este domingo especial, dia 2 de outubro. E no esporte, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista, mesmo fora de casa, a Vôlei Renata vence e está a uma vitória da final. Hora das notícias da metrópole de Campinas. Ontem nós mostramos aqui no Câmara Notícia a retomada e a expectativa de bares e restaurantes para este fim de ano com contratações. E hoje, após os 2 anos de pandemia, o setor hoteleiro da região metropolitana de Campinas é quem dá sinais de recuperação. O setor hoteleiro da região metropolitana de Campinas começou a dar sinais de recuperação. Em agosto, a taxa média de ocupação dos hotéis da região foi de 65,24%, a maior desde janeiro de 2019, segundo o levantamento mensal realizado pela Associação Visite Campinas. Ela aponta e confirma uma recuperação com sustentabilidade para esse segmento de meios de hospedagem. A motivação de hospedagem, nós que prospectamos e buscamos entender isso, ela é motivada tanto pela definição corporativa, aquelas empresas que vêm a Campinas para treinamento, para visitação e para novos negócios, como também motivações culturais, motivações de eventos, motivações esportivas e religiosas. Este cenário positivo, segundo o especialista, já permite que os empresários do setor pensem em reinvestimentos. Então essa recuperação, ela nos aponta uma segurança para recuperar os equipamentos, seja substituindo e seja fazendo o retrofit necessário, e também chamar de volta aqueles recursos humanos que nós perdemos durante a pandemia. Então são esses 2 lados de um pulmão que sustenta essa atividade. A ocupação média do setor hoteleiro ficou acima dos 55% há 5 meses, reflexo da alta demanda represada nos 2 últimos anos. E quando se fala no valor da diária, ficou em média R$ 281. A nossa projeção ela é muito otimista e ela aponta para uma sustentabilidade, uma estabilidade e retomada de um crescimento que a gente possuía lá. Porque trabalhamos lá nos tempos antes da pandemia. Trabalhamos para que a gente tenha cada vez mais evento, em todos os sentidos, cada vez mais eventos, e possamos ter a impactação positiva em todos esses setores do nosso segmento. Olha, a perspectiva que a gente trabalha é que para recuperar aquele tônus que a gente vinha praticando, teremos aí mais 2 a 3 anos de recuperação, tendo esses números como os números que a gente consegue apontar. A recuperação da hotelaria tem impacto direto em mais de 40 setores a ele ligados e impulsiona a cidade. O setor hoteleiro ele tem por mérito, como premissa principal também, a ativação de todos os verbos que a gente pode conjugar quando uma pessoa sai da sua casa. Então, descansar, dormir, se alimentar, comprar, divertir. Então a gente procura enfatizar que esse segmento nosso ele tem essa capacidade de ressonância em todos esses verbos. Então é muito importante. E também levar em conta que ele é um grande indutor de arrecadação de impostos. Então a correta conjugação de todos os verbos provoca uma circularidade muito interessante em toda a economia.
Olha só, o prazo para aposentados e pensionistas pedirem a isenção do IPTU se encerra nesta sexta-feira, 30 de setembro. Os pedidos podem ser feitos por e-mail desde que o contribuinte esteja cadastrado no Portal do Cidadão. O benefício é a isenção do IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano, limitado a 457 UFIX, que no ano de 2022 corresponde a R$ 1.925, não abrangendo a taxa de coleta de lixo. Isso é importante. Quem tem direitos são os aposentados e pensionistas, os beneficiários do amparo social ao idoso, beneficiários do amparo social aos portadores de deficiência e beneficiários da renda mensal vitalícia. Para ter direito ao benefício, de acordo com o diretor do Departamento de Cobrança e Controle de Arrecadação, o contribuinte deve observar alguns critérios. O benefício vai ser concedido a quem comprove preencher os 4 requisitos importantíssimos. Primeiro, não constar no patrimônio do interessado e do seu cônjuge outro imóvel além do que ele for objeto do pedido da concessão do benefício, certo? Então ele só pode ter um imóvel em nome dele e é o que ele for conceder. Segundo, o imóvel objeto do pedido tem que ser de uso predominantemente residencial e ele deve residir no imóvel. Esse é o segundo requisito. O terceiro requisito, tanto o interessado quanto o cônjuge não podem ser sócios de empresa. E o quarto requisito, que também é importante, a renda mensal total do interessado não pode ser superior ao limite máximo concedido no regime geral de previdência social, que hoje é R$ 7.087. Os contribuintes, quando fizerem a solicitação da isenção, aposentado, pensionista ou amparo social, deverão anexar no e-mail cópias em formato PDF de todos os documentos exigidos e listados no verso do formulário, que deve ser preenchido e assinado. Também há uma alternativa para quem não conseguir fazer a solicitação pela internet. Caso a pessoa tenha dificuldade, ele pode comparecer à unidade Porta Aberta aqui da Prefeitura de Campinas, na Avenida Anchieta, número 200, com agendamento prévio, isso é importante, ele tem que fazer um agendamento no portal de serviços, trazendo a documentação necessária e aí ele vai fazer o requerimento. Importante, como está em cima da hora, agora vence dia 30, caso ele não consiga toda a documentação necessária, ele vem aqui protocolar com o que ele tenha, porque aí mesmo assim, ele protocolando até o dia 30, ele pode ser notificado depois para trazer a documentação restante. Então é importante ele cumprir o prazo até o dia 30 de setembro. Importante reforçar também que os aposentados e pensionistas que já possuem o benefício não precisam fazer a renovação anual da solicitação. Exceto os beneficiários do amparo ao idoso e aos portadores de deficiência, que o prazo de validade da isenção é de 2 anos. Então, a cada 2 anos, eles têm que fazer a renovação desse pedido, ok? Outro detalhe, se a qualquer momento deixar de preencher um dos requisitos, né, ou constar um outro patrimônio, a administração tributária pode, de ofício, cancelar essa isenção do beneficiário, certo? Isso é um importante detalhe também. Hora das notícias do Legislativo, porque ontem a Câmara realizou a 3ª reunião sobre as emendas impositivas. O encontro fecha o debate antes do Legislativo receber o orçamento de 2023. Os secretários de Serviços Públicos, Cultura e Turismo, Assistência Social, Pessoa com Deficiência, Direitos Humanos e Segurança Alimentar, além de Esportes e Lazer, participaram juntamente com representantes das Secretarias de Infraestrutura e de Finanças da última reunião com vereadores sobre as emendas impositivas. Logo na abertura, o diretor de orçamento da Prefeitura esclareceu sobre os valores que poderão ser destinados a elas, já que o projeto do orçamento de 2023, que deve ser protocolado na Câmara esta semana, já tem o valor fechado. As emendas impositivas
deve girar em torno de 90 milhões, o que vai dar uma média aí de 2,5 milhões, um pouco mais, até 2,7 milhões para cada vereador, sendo que 50% desse valor vai ter que ser destinados aí para a área da saúde. E na sexta-feira, no período da tarde, a gente deve protocolar aqui o projeto de lei e também já disponibilizar no portal da transparência. O secretário de Serviços Públicos apresentou as demandas para a instalação de equipamentos em praças, além de campos de futebol, entre outros. Esses equipamentos que eu citei, de forma até resumida, tem outros, né? A prefeitura, a secretaria adquire através de uma ata de registro de preços. A ata, ela não tem um quantitativo, presidente. Então, ela pode ser alimentada por emendas e comprar um número importante, significativo de equipamentos para atender as demandas dos vereadores. Então, o ideal, na hora de fazer o aporte da emenda, seria conversar com a Secretaria de Serviços Públicos para poder ver como é a melhor forma de indicar o recurso, para que possa ter agilidade no cumprimento dessas emendas, né? As emendas, via de regra, precisam ser de custeio, porque se ela vier como investimento, nós temos que fazer, então, uma obra, uma licitação de obra, e isso leva muito tempo. A Secretaria de Cultura e Turismo apresentou as demandas em que as emendas impositivas poderiam agilizar o cumprimento delas. Só quero relembrar que, junto com saúde e educação, a área de cultura apareceu aí muito fortemente como um desejo da população. Então, também gostaria que vocês olhassem com carinho as nossas propostas e para que a gente também possa fazer contemplar, né? A gente sabe que tem muitas demandas de todas as secretarias, mas que vocês olhassem com carinho aquelas que são da Secretaria de Cultura e Turismo. Na área da assistência social, pessoa com deficiência, direitos humanos e segurança alimentar, a secretária Vandecleia Moro lembrou que a demanda das propostas atendem a 4 políticas públicas. Entendo que essa questão das emendas é muito importante, porque nós temos a oportunidade de construir juntos. Acredito que política pública é feita com parceria, isso é parceria, a participação do poder público, seja ele na esfera do legislativo, do executivo e da população, e com as emendas nós temos essa oportunidade. E os senhores e senhoras estão no território, conhecem as demandas, conhecem o que cada território tem necessidade. Nós vamos fazer a apresentação de 20 propostas, afinal de contas, na Secretaria de Assistência nós temos 4 políticas públicas de assistência social, pessoa com deficiência, direitos humanos e segurança alimentar. Eu tenho certeza que pelo menos uma vai se encaixar nas demandas dos senhores vereadores. Fernando Vanin, secretário de Esportes e Lazer, detalhou os projetos para eventos na cidade e competições esportivas, além de atividades em praças de esportes e praças públicas da cidade. Um pouco diferente da questão da assistência, mas a gente poder aqui focar um pouco qual a diferença entre praça de esporte e praça pública, que muita gente confunde qual que é a concepção. Então, a Secretaria de Esporte administra as praças de esporte, que ela foi criada para ser uma escola municipal de esporte desde 66, porém, por questões até históricas, começou a ter menos professores e mais público espontâneo, então ela fica parecendo uma praça pública. Então, muitas das vezes, solicitam para a gente alguma demanda para a Secretaria de Esporte para o Paulela e do Paulela para mim e vice-versa. No fim das contas é o Paulela que faz mesmo, porque eu não consigo fazer, então está tudo em casa. Mas a gente tem algumas demandas que eu acho que é bem interessante para vocês que são vereadores, e eu acho que isso cabe
até a questão da proposta de vocês nos bairros, nas comunidades, enfim. Os diretores se colocaram à disposição para orientar os parlamentares e salientaram a importância em pensar na diferença entre investimento e manutenção para propor as emendas impositivas. As obras de infraestrutura urbana, elas são obras pesadas e caras, tá? Então, o ideal seria também, a ideia do Fernando achei bastante bacana, se trabalhar por bancadas, por regiões, não sei, tentar aglutinar esses recursos entre os vereadores que têm o mesmo interesse, tá? Na região ou partidário, e destinar esses valores. Porque esses valores isolados, tá, para a infraestrutura não faz muita coisa. Às vezes acha que vai fazer uma grande obra e acaba conseguindo um recap de um trecho de uma avenida, e isso acaba aqui frustrando o objetivo mesmo dessas emendas, né? Então, a Secretaria de Infraestrutura está à disposição de todas as outras pastas para construir essa solução. A gente vai procurar também planilhar um modelo meio que geral de emenda, porque uma parte da emenda vai ser destinada para a saúde e os outros 50% então pode destinar para várias secretarias. E isso a gente não precisa fazer uma emenda individual para cada secretaria. Eu acho que dá para planilhar numa planilha só, várias, indicando, né, para onde você quer ir, se é para os serviços públicos, se é para a cultura, para o esporte. Eu acho que facilita a gente formatar um modelo de emenda. Então a gente pretende também, até na sexta-feira, na entrega do orçamento, trazer esse modelo meio que planilhado, embora ele vai ter que ficar em branco, né, porque a gente não sabe a destinação. Mas o modelo dos campos que tem que ser preenchido, isso a gente já pretende deixar meio que caminho andado, e depois é só uma questão de inserir as dotações, que também vai ter a participação aí de cada secretaria. Assessores e vereadores também puderam fazer perguntas e sugestões quanto às demandas apresentadas. Ao final, o presidente da Câmara falou sobre os próximos passos para que os parlamentares façam as emendas impositivas, que vão corresponder a 1,2% da receita líquida do orçamento de 2023, sendo que 50% desse montante deverá ser destinado à Secretaria de Saúde. Fazer toda uma pesquisa daquilo que as secretarias terão de orçamento para o ano que vem. Eu tenho certeza que todos os vereadores, a partir do momento que for protocolado aqui na casa o orçamento particular, ele já vai debruçar, estudar esse orçamento municipal para destinar tanto das emendas impositivas como das emendas normais para a destinação daquilo que ele acha necessário. Lembrando que você pode assistir na íntegra todas as discussões sobre as emendas impositivas no YouTube da TV Câmara Campinas. E ontem também a Comissão Especial de Honraria se reuniu para analisar 7 projetos. Confira como foi. Na 7ª reunião ordinária da Comissão Especial de Honraria da Câmara de Campinas, o vereador Edson Ribeiro, que é o presidente da comissão, contou com os vereadores Jorge Schneider e Otto Alejandro para análise de 7 projetos de decretos legislativos. Os parlamentares atuaram como substitutos ocasionais, o que é previsto no artigo 68A do Regimento Interno, que determina que caberá ao presidente da comissão designar, na ausência do membro titular e de seu respectivo suplente, o substituto ocasional. Entre as honrarias da casa, o título de cidadão campineiro, diplomas de mérito de mulher virtuosa Elizabeth Lins Renault Cordeiro, de mérito jurídico e mérito educacional professor Darcy Ribeiro, a personalidades que se destacaram na atuação em suas áreas e em prol da cidade de Campinas. Os parlamentares seguiram os pareceres já dados anteriormente pelos relatores de cada projeto. Apenas uma proposta recebeu parecer contrário e será arquivada. As matérias com parecer favorável estão prontas para serem colocadas na pauta e serem discutidas e votadas em turno único pelo plenário.
E vamos continuar a nossa série de reportagens sobre as eleições. É neste domingo, dia 2 de outubro, e você sabe as regras sobre este dia especial, o que pode e o que não pode ser feito neste domingo, e os horários de abertura e fechamento dos portões. Bom, a partir de agora, você fica bem informado. Algumas regras precisam ser obedecidas no dia da eleição e por isso nós viemos aqui conversar com a chefe de cartório, Egli Vilhena, que vai explicar para a gente, Egli, o que pode e não pode no dia das eleições. No dia das eleições é vedada a propaganda eleitoral. O eleitor ele pode se manifestar silenciosamente, ele pode usar a camiseta do candidato dele, um broche, um distintivo, mas ele não pode fazer atos de propaganda, ficar impulsionando propaganda eleitoral, isso tudo é vedado pela lei de eleições. Distribuição de santinho na porta da escola. Também não pode. Toda propaganda eleitoral de distribuição de santinhos, carreata, comício, ela pode ser efetuada só até a véspera das eleições, até o sábado. Nem mesmo faixa na porta da escola. Não, nem mesmo faixa na porta da escola. Horário de votação. A votação ela tem início às 8 horas da manhã e vai até às 17 horas. É importante lembrar que as 8 e as 17 são registradas pelo relógio da urna eletrônica. Então, é muito importante que o eleitor chegue com alguns minutos de antecedência para ter certeza de que ele vai conseguir votar. Deu horário, a pessoa conseguiu entrar dentro da escola, ainda vota ou não? O eleitor ele tem que estar na sessão para votar, não só no local de votação. Às 17 horas, o mesário vai distribuir senha para os eleitores que estiverem na fila da sessão. Então, é importante que o eleitor seja bastante pontual e chegue antes das 17 horas para garantir o seu direito de voto. Sem exceção, inclusive quando a gente fala de pessoas com deficiência. Sem exceção, inclusive quando se fala em pessoas com deficiência, a lei não estabelece privilégio para essas pessoas. As pessoas com deficiência, elas poderiam ter cadastrado essa deficiência até agosto para conseguirem votar numa sessão acessível. E aí essas sessões são condicionadas pelo tipo da condição do eleitor. Exatamente. Essas sessões elas ficam localizadas em pontos da escola em que a acessibilidade seja assegurada, seja porque aquela sala está no ambiente térreo ou porque é assegurada a acessibilidade por elevadores. Muito obrigado, Egli. Imagina. Eleições 2022 é aqui na TV Câmara Campinas. E a gente continua a nossa série de reportagens sobre as eleições, porque aqui no Brasil o voto é facultativo, ou seja, opcional, para aqueles que têm entre 16 e 17 anos e para quem tem mais de 70 anos. Mas aqui em Campinas, dos 102.473 idosos acima dos 70 anos, nós encontramos quem vai exercer o direito e votar neste domingo. Seu Valci tem 80 anos. Por lei, há 10 ele não seria mais obrigado a votar, mas não importa. O título de eleitor já está na mão para ir às urnas no próximo domingo. Eu acho que o direito do voto é um direito de cidadania, né? E é uma forma de eu construir um projeto para a nação, para o país, para mim, para minha família, para a família de todos os brasileiros. Eu acho que o voto ninguém poderia deixar de votar, porque se eu não votar, eu não vou poder falar absolutamente nada, porque eu não tive o direito de escolha. O senhor, então, domingo agora, vai para o seu colégio eleitoral, faça chuva ou faça sol, vai deixar o seu voto lá.
Com meus 80 anos eu vou lá exercer o meu direito de cidadão, vou votar para a gente pensar num país diferente, um país onde todo mundo possa ter o seu direito garantido, e só através do voto, né? Histórias como essa, felizmente, não são tão incomuns assim. O eleitorado acima de 70 anos cresceu 23,82% no Brasil. Eram 12 milhões em 2018 e esse ano são 14,8 milhões. Mas o que chama atenção mesmo nas pesquisas de 2022 do Tribunal Superior Eleitoral é aquele público jovem que também ainda não é obrigado a votar. Os eleitores de 16 e 17 anos correspondem a mais de 2 milhões do total que poderá computar seu voto neste domingo, 50% a mais que em 2018. Gustavo, Gabriele e Nicole são alguns dos estudantes que, assim que completaram seus 16 anos, já tiraram o título. E fazendo jus à juventude, eles têm tudo online na palma da mão. Bastante incentivo da família e eu acho que é importante tirar o título agora, porque é um momento assim de a gente tem que decidir o futuro das coisas do nosso país. Eu sempre, quis tirar o meu título de eleitor, então quando eu tive a oportunidade, que foi quando eu fiz 16 anos, foi a primeira coisa que eu fiz, foi tirar meu título. Eu acho que nós devemos estudar os candidatos para ver o que melhor representa a gente, porque cada voto é super importante também, para a gente construir uma nação condizendo com os direitos básicos que nós precisamos. O cientista político Paulo de Tarso faz observações sobre isso. Ele diz que de 2013 em diante houve um movimento de despolitização no Brasil que desmotivou os jovens a se envolverem na política. Mas esse cenário mudou. E a gente percebe que tentou-se, o próprio Tribunal Eleitoral fez campanha, houve um engajamento de figuras públicas, artistas, que alcançam mais esse público jovem, e houve, de certa forma, uma reação e uma recuperação. Talvez, com esta eleição, dadas as características, dadas as ocorrências que nós estamos assistindo, pode ser que isso se transforme num movimento, mais uma vez, de retomada, de inserção e de repolitização, principalmente desse público. Segundo o TSE, as mulheres também se destacam. Elas são mais da metade dos eleitores, entre eles a Lara, que é professora e não abre mão de falar de política. É algo que as pessoas precisam entender. No nosso dia a dia, nós já fazemos política. Então, assim, eu não me importo com política, não tem essa possibilidade. Nós fazemos nas nossas conversas, nossos posicionamentos, da maneira como eu ajo ou não, ou eu me omito, eu estou fazendo política. Então, o conversar, o falar, o dia a dia, falar até mesmo sobre o que está acontecendo, o que, às vezes a gente lê muita coisa, mas não consegue processar essa muita coisa, essas informações que a gente recebe. Então, o conversar com alguém, o perguntar, o se posicionar, isso faz bem. Por quê? Porque daí você vai começar a refletir sobre aquilo que você recebeu, sobre as informações que você tem recebido. E se tudo é política, é impossível não contar aqui a história da Anne, atriz de 37 anos, transgênero e agora prestes a ir votar com o tão esperado documento de registro de seu nome social. Era complicado. Porque, era o RG, olhava pra mim, pra minha cara, essa pessoa não tá falsificando, quem é você? Era constrangedor. Uma evolução tardia. Esses grupos não surgiram há 5 anos. Essas pessoas não estão na sociedade há 5, 6 anos. Elas estão a vida inteira na sociedade. Oprimidas, violentadas, massacradas. É uma baita evolução, pequena, mínima, ínfima, mas é uma baita evolução e daí para frente tem que ser maior. E o especialista faz um apelo. Diz que é um momento delicado e decisivo da história do Brasil, por isso é essencial a participação de todos. Todo mundo tem que votar. O mais importante, quer dizer, você tem uma regrinha simples e básica.
todo modelo político, não existe modelo político perfeito, inclusive a democracia, mas ela é insubstituível, é a melhor de todas, né? Você pode aceitar ou desejar qualquer coisa. A única coisa que você não, que é uma característica da democracia, na democracia você pode tudo, você não pode acabar com a democracia, o resto você pode tudo. Então esse é o detalhe, quem for votar, que fique de olho na importância para a sua vida, não é para o seu desejo, para o seu interesse ou para a sua condição, é para a vida coletiva, é isso que está em jogo. Bom, e hoje é quarta-feira, portanto é dia da 31ª reunião ordinária. A sessão será presidida pela vereadora Débora Palermo, primeira vice-presidente aqui da casa, que assume o comando do Legislativo com o afastamento por 30 dias do vereador Zé Carlos. E a partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão discutir e votar 8 projetos. Entre os itens da pauta do dia está a primeira votação do projeto do vereador Paulo Gaspar, que proíbe a inauguração de obras públicas municipais que estejam incompletas ou sem condições de atender a população ou impossibilitadas de entrar em funcionamento de imediato. Para você poder conferir a pauta completa, todos os projetos que serão discutidos e votados, você entra no site da Câmara, www.campinas.sp.leg.br. E olha só, ontem no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista de vôlei masculino, o Renata foi até Suzano enfrentar os donos da casa, que fizeram a melhor campanha da primeira fase. E não é que os campineiros venceram e saíram na frente do confronto? Olha só. Mesmo jogando fora de casa, os campineiros do Renata imprimiram um ritmo forte já no primeiro set e desde o início ficaram na frente do placar. Comandando o jogo, fechou em 25-20 depois deste erro de saque da equipe de Suzano. No segundo set, aí o jogo equilibrou. A defesa de Suzano apareceu e o ataque foi muito mais efetivo. E os donos da casa fecharam em 25-16, empatando o jogo em 7-1. O terceiro set parecia que seria uma extensão do segundo. Suzano começou a abrir logo no começo. Chegou a fazer 8-3, abrindo 5 pontos de vantagem. Mas os campineiros não se abateram e reagiram. Com este ponto do Central Brito, o jogo ficou empatado 17-17. E com o ponteiro Adriano inspirado, o Renata fechou em 25-21. No quarto set, os campineiros entraram concentrados, mais organizados. Neste ace do argentino Lazo, a equipe abriu 8-4 e não deixou em nenhum momento os mandantes alcançarem. No fim, neste belo ponto de Adriano, os campineiros fecharam o set 25-22 e a partida em 3-1. Vitória do Renata no primeiro jogo da semifinal. O ponteiro Adriano foi o maior pontuador campineiro com 15 pontos e mais de 50% de aproveitamento no ataque. O oposto Felipe Roque foi outro destaque e terminou a partida com 14 pontos. E quem também teve uma atuação destacada foi o central Felipe Brito, com 12 pontos e 80% no ataque, comandando o bloqueio com 4 pontos. Agora os campineiros decidem no ginásio do Taquaral nesta sexta-feira, 8h30 da noite. Se vencer novamente, está na final do Campeonato Paulista. Grande vitória dos campineiros, falei ontem aqui, hein, do trio Adriano, Felipe Roque e Brito. Se estivessem inspirados,
a chance de vitória era grande e não deu outra, viu? Foram os 3 maiores pontuadores da equipe de Campinas, vitória com autoridade, 3-1, e agora decide nesta sexta-feira, 8h30 da noite, aqui em Campinas, no ginásio do Taquaral. Se vencer, já está na final, e aí aguarda o SESI, que venceu o primeiro jogo, ou a equipe de Guarulhos. Se o Renata perder o jogo desta sexta-feira, aí acontece o jogo 3, novamente na cidade de Suzano, porque eles fizeram a melhor campanha, mas essa foi a 5ª vitória consecutiva dos comandados do técnico Horácio de Léo, embalaram aí na hora certa. Bom, e hoje, provavelmente debaixo de muita chuva, tem Campeonato Brasileiro da Série B, viu? É o duelo entre a Ponte e o Cruzeiro, aqui em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, às 7 horas da noite. O técnico Hélio dos Anjos não pode contar com o zagueiro Matheus Silva, ele que se lesionou na última rodada, né, numa entrada do Leandrinho, que até foi expulso, e ele também pertence ao Cruzeiro, então ele não pode jogar hoje à noite. E aí, com isso, o Guilherme é o favorito a entrar na zaga, mas tem o Thiago Oliveira também, que está brigando por esta posição. No restante, é a mesma equipe que duelou na última rodada, com Kaique França no gol, Igor Formiga na lateral direita, Fábio Sanches é um zagueiro, deve jogar o Guilherme ao lado dele e o Arthur na lateral esquerda. Meio campo da Ponte tem Amaral, Leonaldi e o Olisson, e mais à frente o Elvis, Fecim e Luca, uma equipe muito parecida daquela que venceu o Londrina por 2-0 na última rodada. Por outro lado, o líder Cruzeiro, que já conquistou o acesso, vem de festa, mas ele quer o título da competição. Então deve jogar hoje à noite o artilheiro Edu, o atacante Bruno Rodrigues, que é ex-atleta da Ponte. É um duelo complicado, difícil, mas a Ponte está a 5 pontos do G4 e uma vitória dá muito a moral. Faz a Ponte dormir hoje a 2 pontos e pressiona o Vasco da Gama, que recebe o Londrina no Rio de Janeiro. Então, claro que amanhã a gente conta toda a história dessa partida da Ponte Preta enfrentando o líder Cruzeiro. Bom, a gente segue aqui com o nosso Câmara Notícia. Você que pensou em fazer o álbum da Copa do Mundo e desistiu depois que você viu os valores e quanto iria gastar, já deu um destino para esse dinheiro? Será que tem como fazer um investimento? Bom, sobre este assunto você confere a partir de agora no nosso quadro Na Ponta do Lápis. Oi gente, tudo bom? Mais um Na Ponta do Lápis no ar. E hoje você vai olhar esta imagem aqui, esse objeto diferente aqui no nosso Na Ponta do Lápis, vai pensar, nossa, eu liguei no programa errado. Não, você não ligou no programa errado. Hoje o nosso assunto tem a ver com o álbum de figurinhas da Copa deste ano. Eu não sei se você é aficionado por futebol, curte um futebolzinho, tá pensando em fazer o seu álbum de figurinhas e completar o seu? Então, deixa eu te dizer, o álbum de figurinhas é bem grande, são mais de 600 figurinhas para você completar esse álbum aqui. E a gente vai falar sobre o rendimento desse álbum, do valor investido nesse álbum até a próxima Copa. O nosso convidado de hoje é o Isaías de Carvalho, já é conhecido de vocês aqui, professor de economia daqui da PUC. Professor Isaías, muito obrigada novamente por tirar o seu tempo para conversar com a gente. É um prazer mais uma vez estar aqui com você. Professor, esse programa aqui talvez dê polêmica, mas tá todo mundo doido querendo completar esse álbum, querendo adquirir esse álbum. E é um valor um pouco alto se você tiver a sorte talvez de completar ele de primeira vez. São no mínimo R$548, o valor mínimo para você completar esse álbum aqui. Eu sou daqueles que acompanham futebol, mas não costumo gastar muito dinheiro com futebol, porque o custo de oportunidade do gasto com futebol pode ser muito alto se nós levarmos em consideração o que eu deixo de comprar para comprar, né, seja um álbum, seja uma camisa ou etc. Mas, ao mesmo tempo, temos que reconhecer que no Brasil
faz parte da nossa cultura, é uma coisa muito forte, né? O futebol é um grande negócio no mundo. E falando de Copa do Mundo, é uma tradição, né? O álbum de figurinha. E uma coisa que é interessante na Copa do Mundo é que é muito comum, mesmo pessoas que não acompanham o futebol no dia a dia, mesmo pessoas que não acompanham o futebol dos clubes, mas na Copa do Mundo ele para assistir os jogos e às vezes até compra figurinha, às vezes para os filhos, etc. Mas também tem muitos adultos que tinham esse costume quando criança e manteve, porque de certa forma não deixa de ser uma forma de lembrar os velhos tempos, tem uma relação aí emocional com o álbum. Então, uma coisa complicada no caso do álbum é que ele tem essa característica de ser um consumo que tem um fator emocional muito forte. Nestes casos, às vezes as pessoas não pensam racionalmente, levando em consideração, por exemplo, o que ela poderia fazer com esse dinheiro caso ela, né, não comprasse o álbum. Mas você está colocando aí 500, vamos supor uma pessoa que consiga montar um álbum, vamos colocar em média R$600, né? É o valor do auxílio emergencial, certo? É o valor que as famílias estão recebendo para sobreviver durante um mês. Então, se você considerar a situação pós-pandemia, considerar o nível de renda das famílias no Brasil, considerar que durante a pandemia mais ou menos 105 milhões, ou seja, quase a metade da população brasileira, teve dificuldade, por exemplo, para se alimentar. Então é um valor relativamente alto, considerando esses fatores. Uma outra coisa interessante a se colocar é que o preço, né, esse alto custo do álbum da Copa do Mundo, também é favorecido pelo fato de ser um monopólio. É uma única empresa que vende esse álbum no mundo inteiro. Então, tudo que não tem concorrência tende a ter um preço alto, né? Então, isso também é uma outra coisa importante a se falar. É um produto que tem um fator emocional muito forte na decisão de consumo e, por outro lado, por não ter concorrência, uma única empresa que vende esse álbum no mundo inteiro, ela também tem uma margem bastante confortável para cobrar um preço elevado. É claro, gente, que nós estamos aqui não para dizer para você não comprar o álbum. É um assunto divertido que a gente tem esse ano aqui, a Copa, um assunto diferente, a gente resolveu trazer esse assunto aqui, transformando daí na economia, porque olha só os valores que são. A versão tradicional desse álbum aqui da Copa, você acha por mais ou menos R$12. O de capa dura, você acha por R$44, R$44,90. As embalagens vêm com 5 figurinhas que custam mais ou menos R$4. E é importante ressaltar que está o dobro do preço da última Copa, do último Mundial, que esse ano está custando R$4, né? R$4 as figurinhas, e da vez passada estava a metade do preço. Então, a gente brincando aí com esses valores que vão ser investidos aqui nesse álbum, que é muito bonito, realmente a criançada e quem é aficionado por esportes vai querer fazer a montagem da sua, mas é um valor de quase R$600, como o professor falou, quase um auxílio emergencial. Vamos pensar, então, que você quer ir para a próxima Copa, para a Copa daqui a 4 anos. Se a gente pegar esses R$600 aí e investir, dá para, quem sabe, comprar até a passagem, né? A próxima viagem. A gente pode falar em poupança, Tesouro Selic e CDI. Como é que seria aí esses investimentos? Se nós pegarmos hoje um álbum, que na melhor das hipóteses a pessoa completa com R$600, por exemplo, e colocar na poupança, e considerar o rendimento da poupança dos últimos 12 meses, nós vamos ter na próxima Copa, em 4 anos, R$720. Se colocar no CDI ou em título da dívida pública, considerando o rendimento dos últimos 12 meses também, esse valor pode chegar próximo de R$800. Né? É claro que o poder de compra disso também vai depender de outras variáveis, por exemplo, inflação. E reforçando o que você disse, o objetivo aqui não é a gente dizer não compre, mas é chamar a atenção das pessoas para levar em consideração o que está em jogo quando você compra qualquer coisa, incluindo algo de figurinha. Então, é sempre bom pensar
numa coisa chamada custo de oportunidade, que é o que eu deixo de obter, o que eu deixo de ganhar quando eu gasto meu dinheiro comprando um álbum de figurinha. Nós estamos falando aqui de poupança, investimento financeiro, mas, por exemplo, com R$600, eu estava dando uma olhada nas plataformas de cursos à distância, você consegue com R$600 fazer um bom curso, por exemplo, de introdução à programação, que é uma área que está em alta, o mercado de trabalho está crescendo, falta profissional nesse mercado. Então você pega os R$600 que você gastaria com um álbum, faz um curso de introdução à programação e você pode arrumar um emprego, então na verdade o custo de oportunidade vai ser muito maior. Então você pode garantir a tua inserção no mercado de trabalho fazendo um curso que custa o mesmo que custa um álbum de figura, né? Claro que, de novo, para muita gente, comprar um álbum de figurinha pode trazer um grande benefício, pode ser algo muito importante, pode fazer ele relembrar. Também é um momento que os pais muitas vezes se aproximam dos filhos, porque pais compram para os filhos e tal. Outro detalhe, nós estamos falando de um álbum. Imagina um pai que tem 3, 4 filhos, se for comprar um álbum para cada filho, né, por R$600, 3 filhos vão ser aí R$1.800 cada álbum, na melhor das hipóteses, porque eu estou imaginando que ele gaste 600 para completar. Mas eu já vi pessoas que gastam normalmente bem mais do que esse valor para poder completar um álbum. Eu já vi pessoas gastando R$1.000, né? Porque você tem a sorte de conseguir comprar todas as figurinhas corretas da primeira vez, porque vem figurinhas repetidas, a galera se encontra para trocar e tem aquelas que são muito difíceis de achar. Quem sabe pode virar um item de colecionador depois. Então, essa é outra questão. De maneira geral, a maioria das pessoas vai pegar esse álbum, vai completar e esse álbum vai ficar guardado em algum lugar e provavelmente daqui 10, 15 anos, né, sei lá, vira um entulho e vai ser jogado fora. Mas objetos colecionáveis também pode acontecer de ocorrer uma valorização. Eu vou dar um exemplo de uma monografia que eu orientei aqui de um aluno, que ele fez um estudo sobre os jogos de RPG. Então, muitos jogos de RPG são lançados e anos depois eles se valorizam. Essa valorização ela é tão grande que muitas pessoas começaram a comprar esses jogos simplesmente como investimento. Não porque eles são jogadores, porque depois vira um objeto colecionável, aquilo ganha um valor de mercado. No caso de álbum de figurinhas, isso é mais raro de acontecer, né? Até porque a Copa ocorre a cada 4 anos, muitas pessoas têm, então a chance de um álbum virar algo colecionável e você poder vender a ponto de compensar o investimento é muito pequeno, porque é algo que muitas pessoas vão ter, né? É claro que uma ou outra figurinha pode valorizar, mas também o valor que você vai vender dificilmente vai ser um valor que vai pagar todo o investimento que você fez. O valor sentimental não dá para calcular, né? Não dá para calcular. Eu costumo dizer que, como economista, o objetivo aqui não é aconselhar, compre ou não compre, mas é mostrar para as pessoas todas as variáveis que estão em jogo, todos os fatores que precisam ser levados em consideração na decisão de compra. E um fator muito importante é esse fator de custo de oportunidade. Sobretudo, se imaginar o contexto que nós estamos vivendo, que é um contexto de crise, que é um contexto de inflação, que é um contexto em que a comida ficou mais caro, a energia ficou mais caro, que o combustível... O álbum ficou mais caro. O álbum ficou mais caro. Reforça aquilo que eu disse. Se você pegar a inflação da última Copa para agora, se você pegar usar, por exemplo, o IPCA, o NPC, como referência, o aumento do preço não foi o dobro. Então, significa que a figurinha, o aumento do preço foi maior do que a inflação. Isso reforça o que eu disse. Isso acontece normalmente com aqueles setores ou com aqueles produtos em que são vendidos por uma única empresa. A empresa que produz esse álbum, ela é, na verdade, uma monopolista. Então, ela tem um poder muito grande de estabelecer preço. Então, essa é uma questão também interessante no caso desse mercado de álbum de figurinha. E a outra coisa interessante é que nesse período você cria um mercado, entre aspas, paralelo, que é esse mercado de troca. Então você vai nas bancas de jornal, você vê as pessoas aos finais de semana se juntando para fazer esse intercâmbio, esse escambo das figurinhas, que é uma forma de reduzir um pouco o custo. Porque você tem figurinhas que o outro não tem, então você tenta obter o que você não tem,
sem precisar comprar um outro pacote novo, né? Porque também é um mercado interessante, porque quando você compra um pacote, você está comprando algo que você não sabe que tem. Então, o risco de você comprar algo repetido é grande. Então, também a empresa já faz isso com esse objetivo. Não só ela está cobrando caro, como a forma como ela distribui as figurinhas nos pacotes é feito para que você compre mais do que o necessário para completar um álbum. Então, no final, você vai comprar uma quantidade de figurinhas que é muito maior do que a quantidade necessária para completar o álbum. Então, a distribuição das figurinhas já são feitas com esse propósito. Então, a empresa busca maximizar o seu ganho. Ela já faria isso de qualquer forma por ser a única vendedora. Mas, dada a natureza do negócio, ela maximiza esse ganho fazendo essa distribuição de figurinha, obrigando as pessoas a comprar uma quantidade de figurinhas muito maior do que é necessária para completar o álbum. Que acaba saindo mais de 600 mais reais, como caro, a gente comentou, e melhor para a empresa. Esses 600 reais que nós estamos considerando é um valor médio. Se você pegasse todos os compradores, todos os colecionadores, seria um valor médio, mas aí você tem pessoas que irão gastar 1.000, 1.200 para completar um álbum. E pensando nesse valor que você falou, rendendo aí no Tesouro Selic, pode chegar até quase 800 reais, pensando num valor de 600, né, daqui a 4 anos. E nós estamos pensando aqui em investimentos que são considerados, entre aspas, conservadores. Mas, por exemplo, você poderia aplicar isso no mercado de capitais e é possível você ter um retorno maior do que isso ainda. Ou se nós pensarmos no investimento mais seguro, por exemplo, fazer um curso, conseguir um emprego, né, conseguir rendimento, neste contexto de desemprego é bastante interessante. E a outra coisa, é muito comum no Brasil os jovens chegarem na época de fazer universidade sem poupança. Não é comum no Brasil as pessoas começarem a fazer poupança para os filhos, né, quando nascem, como acontece nos Estados Unidos e outros países. Então, essa é outra coisa que tem que se pensar, né? Pensar se realmente é um gasto que faz sentido nesse contexto em que a importância de ter uma reserva, de ter uma poupança aumenta a cada dia, nesse contexto de crise que nós estamos vivendo, de desemprego, crise de incerteza, não sabemos como vai ser a economia depois da Copa em 2023, não sabemos como vai ser o crescimento, o desemprego, a inflação. Então, essas coisas precisam ser levadas em consideração. Parece um valor pequeno, mas depende muito do ponto de referência. Se você usar, por exemplo, como referência o salário mínimo ou usar como referência o auxílio emergencial, não é um valor pequeno. Se você considerar que metade da população brasileira tem uma renda inferior a R$1.000, então é um valor significativo dentro do nosso contexto. E isso, chegar a esses R$800 pensando em umas variantes positivas, né? Porque pode também a inflação piorar. Sim, eu guardar R$600 hoje e ter R$800 daqui 4 anos, o que isso significa? Qual vai ser o poder de compra desses R$800 daqui 4 anos? Vai depender principalmente da inflação no período. Nós estamos vivendo agora um período de uma inflação um pouco acima, mas eu acredito que a tendência nos próximos 4 anos é da inflação estabilizar na sua média histórica entre 5% e 6%. Né? Então, na verdade, o poder de compra seria um pouco menor do que 800. Se nós fosse considerar o poder de compra, seria mais ou menos R$700, tá? Considerando uma inflação em torno de 5%. A gente já falou, inclusive, sobre essa questão do poder de compra, do que os economistas estão esperando para os próximos anos, mas eu espero que as perspectivas mudem, que o poder de compra melhore. Espero que sim. Que fique melhor daqui para lá. Hoje foi um bate-papo divertido, misturamos todos os assuntos, economia, esporte, álbum de figurinhas, Copa. O Na Ponta do Lápis hoje foi mais descontraído e eu agradeço a presença do professor Isaías mais uma vez por ter tido esse tempo aqui pra gente, para bater esse papo aqui conosco, para quem gosta de futebol, para quem não gosta também. Agradeço mais uma vez a participação aqui com vocês. Obrigada, Isaías. E novamente, gente, não estamos aqui dizendo para você não comprar o álbum. Quem quiser comprar, vai comprar, gente. Quem gosta do esporte, gosta desse momento de trocar figurinhas, de encontrar com familiares, com amigos. Esse daqui, inclusive, vou contar para vocês quem é. É do nosso apresentador, Gabriel Castro. Eu espero que vocês tenham gostado desse Na Ponta do Lápis de hoje, divertido, com um tema diferente. E eu aguardo vocês na próxima edição.
É, quarta-feira de muita chuva aqui na cidade de Campinas. Desde a madrugada não para de chover e essa condição continua para agora à tarde, viu? Já amanhã, quinta-feira, também tem previsão de chuva, mas com menos intensidade. Então o dia deve ficar mais nublado, aquele tempo fechado, mais do que chuvoso. Só que a temperatura, ela segue bem amena, viu? Olha aí, para esta quinta-feira, então, mínima de 14 graus e a máxima não deve passar dos 19 aqui na cidade de Campinas. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas. Lembrando que hoje tem a reunião ordinária a partir das 6 horas da tarde. E nos vemos amanhã na quinta-feira, às 11h30 da manhã, ao vivo, hein? Te espero. Tchau, tchau.